sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. E o teu povo celebre comigo, se me amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encherão do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, a sombra de tuas asas eu canto a ti, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. E o teu povo celebre comigo, se me amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encheram do seu louvor pra ti. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Cantem de júbilo ao Deus que nos livra da morte. Cantem de júbilo ao Deus que é o Pai dos órfãos. Cantem de júbilo ao Deus que é juiz das viúvas. Cantem de júbilo, cantem de júbilo ao Deus que liberta o pobre Senhor. Cantem de júbilo ao Deus que sara. Oh, a cura vai brotar. Cantem de júbilo
Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses, que foi o texto utilizado no meu último sermão. Falamos sobre alegria que Paulo tinha, mesmo em dificuldade, mesmo em meio a complicações. E Paulo, ele manteve o seu contentamento, manteve sua alegria. E vamos ver quais segredos outros que Paulo nos ensina através desse ensinamento aqui em Filipenses 4, versículo 12, que diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu quero trazer para os irmãos essa noite um ensinamento da parte de Deus nesse pequeno trecho, que daqui a gente pode extrair muita coisa. E uma coisa que nós percebemos nos textos paulinos, nas epístolas paulinas, é que Paulo, ele está sempre trazendo ou está sempre envolvendo alguma discussão contra a religião. O discurso de Paulo, que a gente percebe nas suas epístolas, o discurso de Paulo que nós percebemos nos seus escritos, são discursos que geralmente entram em confronto com a religião. A graça, quando ele trata da graça em várias de suas epístolas, é um desses discursos que ele traz contra a religião. E aqui nesse texto de Filipenses, mais uma vez, o Paulo está desmontando essa lógica, a lógica de que a religião tenta impor como verdadeira, como funcional, e condicionando as nossas situações com Deus, essa situação que a religião coloca como uma condição circunstancial, uma condição onde a circunstância vai me dizer como é que está o meu relacionamento com Deus. Então, como que a gente percebe isso? Algumas pessoas, quando estão bem com Deus, né, quando estão bem na sua situação financeira, na sua situação de saúde, ou tudo está correndo bem, ela conclui que ela está de bem com Deus. O contrário também, quando as coisas estão mal, ela conclui também que Deus está de mal, ou ela está de mal com Deus. E outros, piores ainda, condicionam a situação de estar bem como abençoados por Deus, ou quando está mal, eles condicionam a situação de que estão amaldiçoados por Deus. E a pergunta que eu faço para vocês nessa minha mensagem dessa noite é: qual é o segredo que Paulo aprendeu para viver contente em qualquer circunstância, que é o que o texto traz aqui em Filipenses 4, versículo 12? Ele aprendeu um segredo aqui. Ele fala que aprendeu um segredo. E que segredo é esse? De viver contente em toda ou qualquer situação. Então, Paulo está dizendo, por exemplo, que seja na condição de fartura, seja onde os campos estejam verdejantes, seja a situação de vale da sombra da morte. Aqui no livro de Filipenses, como eu disse na pregação passada, foi escrito numa situação de
Paulo está numa situação desagradável, ele estava preso, ele estava para ser julgado, ele entendia que esse julgamento traria para ele consequências gravíssimas, e essa consequência poderia ser o seu fim, a sua morte, o fim do seu ministério. E diante dessa situação, Paulo escreve esse livro falando de alegria, e eu me deparei aqui com esse versículo 12, dizendo, onde ele diz assim que aprendeu o segredo de viver contente, seja qual for a situação. Que segredo é esse que Paulo aprendeu de viver contente em qualquer situação? Então, Paulo sabe que alguns pregam por vaidade, por inveja, mas ele também sabe que ele escreve aqui no capítulo 1, versículo 15 de Filipenses, mas ele entende também que outros também pregam de boa vontade. Então, ele sabe, alguns pregam por vaidade, alguns pregam por outros motivos que não sejam motivos nobres, mas também tem aqueles que falam de boa vontade. Então, Paulo começou a colocar na balança esse tipo de avaliação, e ele viu que era melhor pensar dessa forma. No versículo 21 a 25, ele viu que qual que era a motivação de Paulo, né, que nós conseguimos entender aqui. Ele explicita que, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que coisa tremenda, alguém que chega no nível desse. E o que mais fez Paulo de poder ter essa transformação no seu entendimento, ter essa metanoia? O que foi que Paulo... E como que foi essa mudança de Paulo? Aqui no capítulo 3, ele fala, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Jamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mas, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu a considero como esterco para ganhar a Cristo. Que mudança de pensamento, que metanoia, né? Que coisa tremenda essa forma de pensar de Paulo. Então, todas essas coisas, toda essa descrição que Paulo faz aqui na carta dos Filipenses, nos indica, nos dá uma sinalização de um segredo que Paulo obteve de manter o foco em estar com sua mente focada em Cristo. Então, quando ele diz aqui que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade, Paulo ele está fazendo uma pregação que é contrária àquela que normalmente a religião ensina, de que se as coisas estão mal é porque você está mal com Deus, se as coisas estão bem é porque você está bem com Deus. Então, Paulo ele saiu dessa lógica nefasta, essa lógica, eu diria que até infernal, que às vezes a gente, por ingenuidade, ou às vezes por não conhecermos as Escrituras, nós caímos. Então, a pergunta que eu faço para você nessa minha mensagem é: com qual expectativa que você serve a Deus? E outra pergunta que eu faço para você é: o que você espera de Deus, ou espera que Ele possa ser com você? Como que você espera que a relação de Deus seja com você? Que expectativas que você, quando foi para o Senhor, com que expectativa você foi?
alguns nós entendemos que foram com a expectativa de melhorar de vida, outros para encontrar resposta para situações da vida, e muitos outros também por causa da tradição. Mas a minha pergunta, eu quero fazer agora mais 3 perguntas, com qual expectativa que você serve a Deus? O que você espera dele? E qual a expectativa que você acha que Deus tinha quando ele te chamou? É uma outra pergunta que eu coloco para você. Uma terceira pergunta é: o que você acha que Deus espera de você? Então, se essas 3 perguntas estiverem com suas respostas sincronizadas com as expectativas de Deus, você encontrou ou você aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Porque eu entendo que um casamento que o marido sabe qual é a expectativa que a mulher tem em relação a ele e as atende, e a expectativa que o marido tem em relação à mulher também é satisfeito, eu acredito que aí está o segredo de um casamento próspero, onde ambas as expectativas estão sendo atendidas. Da mesma forma, a gente pode trazer para o campo do trabalho, onde as expectativas do patrão, do empresário e dos empregados, elas são atendidas, elas são sincronizadas, elas estão em fase, como nós falamos na área da elétrica. Então, nós podemos dizer que se as expectativas do patrão e as expectativas do empregado, elas estiverem sendo atendidas, então achou-se o emprego dos sonhos e também achou-se o empregado padrão. E eu continuo trazendo essa pergunta para vocês, o que você espera de Deus? E por que você serve a Deus? E outra pergunta que eu faço é: o que Deus deseja de você? Qual é a expectativa dele em relação a você? E você pode dizer, como nós percebemos isso na caminhada, na peregrinação espiritual, muito dos pedidos que as pessoas fazem para Deus para que Deus mude o seu casamento. E Deus, ele pode dizer para você da seguinte forma: para eu mudar o seu casamento, eu preciso mudar você. Porque um dos grandes erros que nós cometemos na nossa vida, não só na questão do casamento, eu estou utilizando o casamento aqui como exemplo, mas pode ser em relação a outros tipos de relacionamentos, né? Relacionamento de amizade, relacionamento de trabalho, ou qualquer outro tipo de questão, é que nós achamos sempre que para mudar algo, essa mudança tem que acontecer no outro, e nunca na gente. Então, esse é um dos maiores erros que nós cometemos. Mas a palavra de Deus nessa noite para as nossas vidas, a palavra de Deus para você nessa noite, é que Ele quer mudar você. Para que o seu casamento mude, para que o seu relacionamento mude, Deus quer mudar você. E continuo fazendo a mesma pergunta, uma pergunta que vai praticamente percorrer toda a minha mensagem. Qual é a expectativa de Deus em relação a você? Qual é a expectativa de Deus em relação a nós? E ele vai sempre dizer uma coisa que a Bíblia nos mostra, uma coisa que nós percebemos ao ler as Escrituras, é que ele vai sempre dizer: olhe para o Filho que é Jesus. Você foi feito
a imagem e a semelhança de Deus. Então, o Filho, Jesus, é o invisível do Pai, o Deus Pai. O Pai é o invisível do Filho. Então, o Filho é o visível do Pai e o Pai é o invisível o Pai é o invisível do Filho. Então, se nós queremos ser ou queremos atender às expectativas de Deus, nós devemos olhar como que Jesus procedia diante das circunstâncias. Como é que Jesus se comportava diante das situações? E olha, irmãos, olhando para a vida de Jesus, muitas das situações que ele padeceu, muitas das situações que ele viveu são situações que nós vivemos, situações de conflito, situações de ser traído, situações de confronto, situações de ser esquecido. Então, são situações rotineiras na nossa vida. Então, Deus nos diz, nessa noite, através dessa mensagem, se eu quero saber quais são as expectativas que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a sua vida, a palavra de Deus nessa noite para você é: olhe para o Filho, que o Filho é o visível do Pai, e o Pai é o invisível do Filho. E como eu posso saber, ou como eu posso medir, como eu posso ter o conhecimento, ou como eu posso perceber se eu estou parecido ou não com Cristo? A resposta está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao versículo 24, quando a Bíblia fala dos frutos do Espírito, que é a alegria, que é o amor, que é a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, a Bíblia fala que é o fruto, ela não fala os frutos, mas ela fala de uma coisa só. Então, se eu quero estar cada vez mais parecido com Cristo, mais parecido com o Filho, eu devo buscar o fruto do Espírito Santo. O meu caráter, ele tem que transparecer o caráter de Cristo. Esse caráter, ele é transmitido através do quê? Através do fruto do Espírito Santo, através do amor, através da alegria, através da paz, através da paciência, da amabilidade, da bondade e da fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a Bíblia diz: contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a carne com as suas paixões e desejos. Então, o segredo de viver contente, o segredo de viver em toda e qualquer situação, viver contente, Paulo encontrou isso aí. Paulo encontrou isso aí sendo imitador de Cristo, sendo uma pessoa que buscou ser parecida com Cristo. Por quê? Porque Paulo entendia o que estava escrito também lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim, que vocês, porém, são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Então, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, ela tem que parecer com Cristo. Por quê? Para que nós fomos chamados? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a luz. Então, nos chamou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz. Por quê? Porque ele nos chamou? Porque antes nós éramos sequer um povo. Continuando aqui no capítulo 2, versículo 9 e 10. Nós sequer éramos um povo. E agora somos um povo. Que povo? O povo de Deus. Nós não havíamos recebido misericórdia, mas agora nós recebemos a misericórdia. Então, isso tem que causar uma mudança em nossa vida. A circunstância, lógico, ela nos afeta, a circunstância muitas das vezes ela vem forte, mas eu preciso entender que o Senhor está cuidando de nós, seja quando estamos
nos campos verdejantes, seja como quando estamos na fartura, mas também nós temos que ter essa mesma certeza, essa mesma fé, quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. E aqui nesse versículo 12 de Filipenses 4, Paulo, ele diz que aprendeu esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, frase de para-choque de caminhão, quando nós vemos o versículo seguinte, tudo posso naquele que me fortalece, muitas das vezes a gente confunde esse versículo. Às vezes esse tudo posso naquele que me fortalece, a gente só coloca coisas boas. Eu posso, então, comprar um carro de última geração, eu posso conquistar tudo nessa vida, mas aqui Paulo, ele está falando, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que ele pode ter fartura, mas ele pode padecer necessidade. Quando ele fala de tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo sendo bem alimentado ou com fome, com dinheiro ou sem dinheiro. Então ele aprendeu o segredo de viver contente quando tem e quando não tem. Então, frase de para-choque de caminhão é muito bonito, mas nós temos que entender o contexto em que Paulo falou tudo posso naquele que me fortalece. E, continuando aqui a mensagem, falando das expectativas que Deus tem em relação a nós, ou as expectativas que nós temos em relação a Deus, e às vezes acontece conflitos, nós não entendemos Deus, ou às vezes nós entramos em interrogações, ou nós entramos em conflito com Ele, e muitas vezes é porque nós não entendemos quais são as expectativas de Deus. Então, o problema é que a sua expectativa e a que você busca é diferente da expectativa de Deus. Porque a todo tempo, Deus está querendo mudar a situação e muitas das vezes eu não deixo, muitas das vezes você também não deixa. Você fala, o problema é ela, o problema é ele. E Deus não está interessado em saber de quem que é o problema ou qual que é o problema. Deus está interessado em mudar você. Às vezes ele não está interessado em mudar a circunstância. E isso acontece diversas vezes. As circunstâncias, elas não são mudadas na nossa vida. Mas Deus, ele acaba mudando a nossa forma de enxergar, a nossa forma de entender. Então, Deus não está se importando se o problema é ele, se o problema é ela, se o problema é X, se o problema é Y. Deus está interessado em mudar você. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você está disposto a se colocar de uma forma que Deus mude a você, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de proceder? Porque talvez a circunstância não vá mudar. E se você não mudar, talvez o seu conflito continue. Então, Deus está interessado nessa noite, e eu quero que você entenda, e esse foi o segredo que Paulo entendeu, e ele, a partir dessa mudança de pensamento, ele colocou aqui em Filipenses capítulo 4, 12, ele colocou como o segredo de viver contente, o segredo do contentamento, porque felicidade não é uma coisa contínua, eu sou sempre feliz. Não, a vida de todo mundo, ela tem altos e baixos. Ela tem horas que nós estamos lá
passando por algum perrengue, por alguma dificuldade, mas tem hora que a gente está, como diz no ditado popular, nós estamos, né, por cima da carne seca. E Eclesiastes já fala sobre isso. Eclesiastes fala que o tempo bom e o tempo ruim, eles foram preparados por Deus. Nós temos de levar em conta quando o tempo for ruim, nós temos de levar em conta também quando o tempo for bom. Então, qual que é o segredo? O segredo que a palavra de Deus nos ensina nessa noite é de mudar a nossa forma de pensar. E mudar a nossa forma de pensar é uma mudança causada na gente mesmo. Não é uma mudança causada externamente, causada em outra pessoa, causada na situação, mas uma mudança causada na gente mesmo. Então, se vocês ainda não entenderam, e eu quero deixar isso bem claro, eu vou resumir o que eu estou querendo trazer nessa noite para o seu coração. O negócio de Deus não é ouro. O negócio de Deus, ele não é prata. O negócio de Deus é gente. Deus gosta de trabalhar com gente. Eu não estou dizendo que Deus ele não muda situações. Eu não estou dizendo que Deus ele não muda cenários. Deus muda cenários. Mas Deus está muito mais preocupado, ou o primeiro objetivo, o objetivo principal de Deus é mudar a gente. Para isso ele enviou a Jesus Cristo. Porque o primeiro Adão falhou. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio para ser o exemplo de quem nós devemos ser. Então, Deus está interessado na gente. Deus ele se preocupa com pessoas. Deus está interessado em mudar a nossa forma de ser. Deus está interessado que nós voltamos ou venhamos ser o ser humano conforme a sua imagem e a sua semelhança. Imagem e semelhança que nós perdemos com o pecado. E falando em mudança, falando em aquilo que Deus está interessado em que nós sejamos, eu me lembrei agora de um testemunho assistido na televisão alguns anos atrás, e eu me deparei com uma irmã testemunhando, e ela estava muito feliz pela sua conversão. E o pastor, ele indagou, o pastor auxiliar que estava lá com o microfone próximo a essa irmã, indagou a irmã, depois que ela testemunhou a conversão dela, indagou ela dizendo qual que era a bênção que ela iria testemunhar. Então, para aquele pastor, a conversão não é uma bênção. Então, que conclusão que eu chego? Muitas das vezes, a nossa aproximação com Deus, às vezes, não é só pelo fato dele mudar a nossa vida, mudar no sentido de transformar aquele velho homem no novo homem. Às vezes, a nossa aproximação com Deus é por aquilo que ele pode nos dar. Então, uma relação que não é legal, uma relação que eu diria uma relação que não é uma relação de pureza, é uma relação de interesse. Eu vou me relacionar com Deus em troca daquilo que Ele pode me dar. Então, quando Cristo nos chama, Ele nos chama para sermos livres. E quando eu falo dessa liberdade, é uma liberdade do pecado, livre da loucura que é esse mundo, dos modelos que esse mundo impõe. Mas também, quando Cristo nos chama, é para que nós nos livremos também da religião. Então, a religião, ela muitas das vezes, ela coloca esse modelo de relacionamento, que é um modelo de troca, onde eu vou me relacionar com Deus, esperando que Ele vai me dar alguma coisa, que Ele vai atender
uma necessidade física. Então, o chamamento de Cristo é um chamamento que ele supera esse tipo de relacionamento. Então, o chamamento de Cristo é para nos libertar também dessa lógica perversa da religião, que é baseada na lógica do medo, é baseada na lógica da culpa, ou nos exemplos que eu dei, também baseada na lógica da ganância. Então, nossa relação com Deus, se ela estiver baseada nessa troca, é uma relação ainda muito rasa, porque nós estamos trazendo o relacionamento com Deus numa necessidade material. E o que nós aprendemos com Jesus Cristo através da tua palavra? Ele fala que se comerdes desse pão, tornará a ter fome. Se beberdes dessa água, tornará a ter sede. Então, o maior milagre que Deus pode realizar na vida de alguém não é a cura de uma doença, por exemplo. Não é, de repente, numa situação de desemprego, ter um emprego. Isso é um milagre, isso é uma bênção, todos nós queremos o milagre da cura, o milagre de ser atendido numa necessidade qualquer, mas um milagre maior que alguém pode ter é o milagre da salvação. Porque o milagre da salvação é um milagre que muda o homem por completo. Porque você pode receber, de repente, o milagre de repente, ser curado de uma doença, mas a cura de uma determinada doença é somente um remendo. Porque futuramente, né, como qualquer pessoa, vai morrer de uma certa doença. Então, ele é temporário. Mas a salvação é uma coisa eterna, é um milagre que deve ser testemunhado, deve ser alegrado. Nós não devemos desprezar um milagre como esse, como eu assisti na TV, vi aquele testemunho daquela irmã feliz por ela ter conhecido a Jesus, por ela ter recebido ele no seu coração, por ela ter convertido, e o pastor o indagou ou questionou a ela qual seria o milagre dela. Então, isso é desprezar o maior milagre que Deus pode realizar na vida de alguém. Isso é comer do pão que tornará a me dar fome. Isso é beber da água que tornará a me dar sede. Mas Jesus convida nessa noite para que você beba da água, que você não venha ter mais sede. Jesus convida você nessa noite a comer do pão para que você não venha ter mais fome. Jesus convida você a ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Não um relacionamento baseado em trocas. Não um relacionamento baseado em interesse. Não um relacionamento onde a culpa, o medo e a ganância, que são pilares que a religião coloca para se relacionar com um ser superior. Então, Deus não está te chamando, Deus não está te convidando para que você sirva a uma religião, você pratique rituais religiosos. Deus está te chamando para que você se relacione com Ele como se relaciona com um amigo verdadeiro. Um relacionamento de uma inteireza, um relacionamento onde você tem a liberdade de expressar a sua dor, onde você não precisa se esconder, um relacionamento onde você possa se colocar por inteiro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado de cair na armadilha da religião. A gente precisa tomar muito cuidado, porque vira e mexe, nós estamos fazendo troca com Deus.
E a troca com Deus é um artifício que a religião usa. Então, eu lembrei agora de uma definição de Otto Maduro, falando sobre religião. Ele fala que a religião é um sistema de crenças e práticas que se refere a seres superiores com a quais se desenvolve relações de dependências e obrigações. Deus não quer que você tenha com ele uma relação de dependências e obrigações. Isso é escravizador. É essa lógica baseada em obrigações, obediências, desobediências, e em troca de benefícios, e se eu não obedecer, eu vou ser amaldiçoado, se eu obedecer, eu vou ser abençoado. Isso é escravizador. Mas Deus se convida para um relacionamento mais amistoso, um relacionamento mais prazeroso. Deus, ele não quer que você caia nessa religião, essa lógica da culpa, essa lógica do medo, essa lógica da ganância. Deus está te convidando para viver o Evangelho, porque o Evangelho, ele é essa superação da religião. É essa superação que a religião apresenta. Porque o Evangelho, ele não é um sistema de práticas ou de rituais. O Evangelho é livre, o Evangelho ele é vivo, o Evangelho é diversificado, o Evangelho ele é atualizado. O Evangelho de Jesus Cristo é a crença de que nele, em Jesus Cristo, nós temos o perdão de Deus. Não precisamos mais viver da nossa culpa, não precisamos fazer nada para merecer a sua bendição, porque o seu amor e a sua graça já é suficiente. Por isso, Jesus também nos ensina que, quando ele fala do vinho novo em odres velhos, ele está dizendo que não adianta trocar de religião, porque trocar de religião é colocar remendo novo em pano velho. Então, a religião vai ter sempre essa mesma estrutura, vai ter mesmo essa lógica. Então, trocar de religião é colocar remendo novo em pano velho. Deus te convida, nessa noite, para ter um relacionamento sincero com Ele. Deus te convida para não ter uma religião. Deus te convida para viver o Evangelho. E eu quero concluir nessa noite dizendo para você com qual expectativa você serve a Deus. Qual a expectativa que você acha que Deus tinha quando Ele te chamou? O que você acha que Deus espera de você? E aqui no texto, qual é o segredo que Paulo aprendeu para viver contente em qualquer circunstância? Qual é esse segredo? Então, o segredo é saber que o Evangelho é para mudar gente, independente da circunstância. O segredo é saber, seja em qualquer situação. O segredo é saber que você não serve uma religião. Você serve a um Deus, e a nossa mentalidade às vezes, uma mentalidade de culpa, uma mentalidade de medo, uma mentalidade de ganância, ela precisa ser mudada. Ela precisa, como os gregos dizem, ela precisa sofrer uma metanoia. O que é uma metanoia? A metanoia significa a ação de mudar uma ideia ou um pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para viver um novo modo de enxergar a vida. Então, Deus te convida nessa noite a vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Então, Paulo, ele teve esse entendimento quando ele diz aqui: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele mudou a situação, ele
mudou a circunstância? Não. Paulo mudou a forma de pensar. Paulo, ele teve a metanoia, ele mudou a forma de enxergar. Então, muitas das vezes nós estamos pedindo para mudar o casamento, mudar a situação, mudar o patrão. Deus te convida nessa noite a você mudar, você ter essa metanoia. E aí, eu lembrei também de uma palavra, ou de uma frase do pastor Ariovaldo Ramos, quando ele diz assim que quando nós oramos, Deus não muda. Como é comum ver ele não mudar a situação, mas Deus nos muda. E quando Deus me muda, eu aprendo saber, eu aprendo o segredo de viver a liberdade em Cristo. Então, quando Deus me muda, a situação pode não mudar. Talvez a dificuldade ela continua lá, mas eu começo a entender, eu começo a compreender, eu começo a entender que a minha felicidade, a minha alegria, ela é independente das circunstâncias. Então, quando Deus me muda, eu aprendo o segredo de viver contente em qualquer circunstância. Então, quero deixar essa palavra essa noite para o seu coração, para que você venha ter uma mudança de mente. Não venha a entender que a situação, se a situação está ruim, é porque Deus não está te abençoando, ou porque você, de repente, está em débito com Deus. Também não quero que você, nesse relacionamento com Deus, você tenha um relacionamento também de medo que vai acontecer alguma coisa, medo que você vai ser punido, porque, de repente, você tinha que fazer alguma coisa e não fez. Também não quero que você tenha um relacionamento, eu diria que infernal com Deus dessa forma. Também não desejo que você tenha, também espero que você não tenha um relacionamento com Deus, um relacionamento baseado em troca, um relacionamento de alguém que tenha ganância, de que quer fazer negócios com Deus de repente para conquistar alguma coisa. Mas eu convido você nessa noite para viver o Evangelho. Viver um Evangelho onde o seu desejo seja de abrir o seu coração e de abrir a sua mente para que Deus venha trabalhar na sua vida. Deus venha mudar você para que você possa, independente das circunstâncias, independente da situação, você possa estar contente. Assim como Paulo achou esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação, o meu desejo para você nessa noite é que você também encontre esse segredo. Amém? Eu quero terminar aqui fazendo uma oração para você que está aí do outro lado, me ouvindo, e eu quero que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha esclarecer, venha iluminar, e que essa metanoia, essa mudança de pensamentos, de enxergar a vida, ela venha ser realizada na sua vida, amém? Pai, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que foi aqui exposta, Pai. Pai, que todos aqueles que ouvirem essa mensagem, Pai amado, que o teu Espírito Santo possa trabalhar, Senhor, no teu coração e possa trabalhar também, principalmente na tua mente, Pai. Que a sua mente possa ser transformada, que essas pessoas possam enxergar, Senhor, um relacionamento contigo como um relacionamento de amizade verdadeira, como um relacionamento puro, não um relacionamento baseado em troca, não um relacionamento baseado em interesse, Pai. Pai amado, que as circunstâncias que porventura estejam circuncidando essas pessoas, Pai, não venham, Senhor, modificar sua forma de pensar, mas que elas possam encontrar esse segredo que Paulo encontrou, de viver
contente, seja qual for a situação. Seja a situação de fome, seja a situação também de fartura, Pai. Que possamos, Pai amado, entender esse segredo, Pai. E que possamos viver esse segredo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu desejo a todos que todos tenham uma boa semana e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. E amém. Fica com Deus, irmãos. E um grande amém. Naquele